Olá, tudo bem? Eu sou o professor Jerry Tononi. Bem-vindos ao Podcastio. Por que Castio? Porque Castio lembra questionar, porque em latim se pronuncia questio, e question em latim significa questão, pergunta. A título de curiosidade, vale dizer que o termo latino questio deu origem ao ponto de interrogação. Usaram as letras Q e O para formarem esse sinal. Aliás, o pontinho do ponto de interrogação veio do O de podcast. E aí, Luciana Andrade, gostou do nome Podcast? Gostei muito. E para mim, Jerry, é uma alegria estar aqui. Estou muito honrada porque fui sua aluna, né, nos seus cursos da ESESP, em outros, e entendo que a comunicação, a boa linguagem, a positiva, pode dirimir, né, diminuir crises, e a negativa ao contrário. Então, estar aqui hoje, falando um pouquinho com você, é muito bom. Luciana, estou extremamente feliz com sua presença aqui no podcast, feliz por acreditar na ideia, feliz por ter aceitado o convite. Apenas um alerta, tá? A palavra sincero, ela vem do latim, quer dizer sincera, puro, limpo. Seja isto, sincera, pura, limpa, como sempre foi em toda a sua vida, tá? Aristóteles, professor de Alexandre o Grande, dizia: a dúvida é o princípio da sabedoria. Por esse motivo perguntarei, por esse motivo questionarei. Inicialmente, na vida pessoal, quem é Luciana Andrade? Primeiro, aceito o desafio, está combinado então. Vamos lá. Jesus. Luciana Andrade é a Lu. É a Lu. Aquela que anda descalça em casa, descabelada, que choro, que se emociona com coisas simples, mas que também perde a paciência, tem uma ansiedade grande, gosta de um docinho, eu confesso, e das coisas simples da vida. Tá com a família, tá com o cachorro fazendo bagunça, enfim, é a Lu. Vamos explorar isso hoje. Na vida pública, quem é Luciana Andrade? É uma mulher que se veste com uma couraça para dignificar a instituição, que entende que a nossa instituição, um ministério público, pode servir, pode ser um agente importante de transformação, mas que precisa também ser respeitado. E nesse particular, daí aquela Lu começa a ser, então, força, às vezes cansada, mas com bastante resiliência, enfrentando aí os desafios da vida. Eu sempre digo, quando eu explorar a questão da vida pessoal, eu vou usar a Luciana Andrade. Quando eu explorar a vida pública, eu vou usar a procuradora. Espero que as pessoas entendam a diferença, né? Luciana, dizem que perguntar e questionar tem o mesmo sentido. Na verdade, isso é um equívoco. Pergunta-se quando se quer saber algo de alguém. Qual o seu nome? Onde você mora? Questiona-se quando se põe em dúvida algo que alguém disse. Fulano deu uma informação, Beltrano deu outra informação, e essas informações elas se contradisseram. Nesse caso, eu posso questionar, ou seja, o questionamento está ligado à dúvida. Minha curiosidade, Luciana Andrade, se eu fizesse perguntas sobre sua vida a outra pessoa, quem mais saberia sobre ela? Meu marido. Quem é ele? Williman. 30 anos juntos. Já estou com ele mais tempo do que com meus pais. Ele sabe de tudo. Às vezes nem preciso falar. Só de olhar, ele já capturou. E ele que é aquele ombro, que quando eu estou muito para baixo, e é natural, que fala, vamos para cima, vai para cima, e que me apoia em tudo. Acho que vou ficar emocionada já. Eu sempre digo, chega uma fase da vida, ou nós nos emocionamos, ou nós não nos emocionamos, é isso? Luciana, dizem por aí que a palavra aluno quer dizer ausência de luz. Isso é um equívoco. A palavra aluno, a origem dela está ligada à criança de colo, lactente, e por extensão a discípulo. Eu quero falar a palavra fósforo agora. Fósforo, que a origem passou pelo latim, depois passou pelo grego, e quer dizer portador da luz.
As pessoas dizem palito de fósforo, vai lembrar que o fósforo não está no palito, ele está na caixa de fósforo. Bom, usei o termo de aluno, discípulo, fósforo, portador de luz. Minha curiosidade. Luciano Andrade, quem é ou quem foi seu professor de vida? Quem é ou quem foi o portador de luz que iluminou o seu caminho? Meus pais. Você pode falar o nome deles? Joel e Marli. Meus pais, e ainda são muitas vezes distantes, porque eu nasci no interior de São Paulo. Então, meu pai ainda está lá em São Paulo. A minha mãe já veio aqui para o Espírito Santo, mas por conta dessa correria doida, a gente já não consegue ter mais aquele contato que eu tinha, né, de amizade, de respeito, de admiração, aquele que te caminha para o certo. E a gente foi acumulando, eu fui acumulando. E isso para mim é um presente, foi um presente, é um presente, acumulando não só os dois, meus avós, mas também meu marido hoje, o William, meus próprios filhos. Eu tenho um filho de 29 anos, eu engravidei com 17, tive Augusto com 18, quando casei, né? 17 para 18 com o William, e estou completando aí então os 30 anos de casada, e Augusto também foi aprendizado. Né? A Isadora, hoje de 14 anos, uma menina potente, né? Que me questiona, que me enfrenta também, né? Na sua determinação. Então, as pessoas também, sabe, aquela que trabalha contigo, às vezes a mais simples, que está de coração aberto. Você falou de sinceridade, né? Sincera, com pureza. Às vezes a gente espera de alguém tão erudito algum apoio, algum caminho, mas são naquelas pessoas mais simples, que estão ali com você todo dia. Para o que der, o que vier, é que você realmente tem o que ganhar, né? O ganhar, aquele ganha, sabe? De vida mesmo, espiritual. Então, acho que meus pais, meu marido, meus filhos, os amigos que eu fui conquistando lá e aqui. E Deus, né? A gente tem Deus. Eu sou muito do espiritual. Eu acho que a gente não morre nessa vida quando essa máquina falhar, porque ela vai falhar. Eu acho que o mundo é tão fantástico, tudo é tão fantástico, que tem um pós. Então, acredito numa força, numa energia que nos move, mas que também pode nos limitar. Entendi. Então, é ter a sabedoria do equilíbrio. Entendi. Luciano, os dicionários dizem que ouvir e escutar têm o mesmo sentido. Isso também é um erro. Ouvir significa perceber pela audição. Escutar tem dois sentidos. Um deles, parar para prestar atenção para ouvir. Escuto, mas não ouço. Então, escutar, parar para prestar atenção para ouvir. E escutar também, ele tem outro sentido, atender a conselhos. Minha curiosidade sobre sua vida. Qual foi o pior conselho que já recebeu em sua vida? Ou se lembra de um conselho muito ruim? Todo aquele que me limitou. Um conselho que falou, por exemplo, não vai para o Espírito Santo fazer prova lá, não é? Meu Deus, o que você vai fazer lá no Espírito Santo? Um preconceito que se tem, né? Que se tinha mais antigamente, sem essa comunicação que a gente tem hoje mais veloz, mais na palma da mão. Então, são conselhos de limitar, de falar que o mundo é machista, que eu não poderia. Alguns desses conselhos eu ouvi. Ouvi tanto que hoje me arrependo de alguns deles. Outros não, já fui mais abusada, mais ousada, e acho que com a vida, com todo dia, com a própria idade, a gente vai deixando isso de lado e ouvindo mais, conselho que vem de dentro. Entendi. E se lembra de um conselho muito bom, um conselho inesquecível? Conselho inesquecível foi quando eu grávida, de 17 anos para 18, meu marido já querendo casar, casamento até já anunciado e marcado, mas eu fiquei desesperada. Falei, meu Deus, eu queria fazer faculdade, ser independente, ser autônoma. E a minha mãe, então, me apoiou indistintamente e falou, né, continua, né, essa gravidez tem de ir para frente, você vai conseguir tudo o que você deseja, que você sonha, ter família, ter filhos não é limitante, né, ao contrário, vai te fazer mais forte para você evoluir. Então, esse conselho é que realmente acho que me fez muito do que eu sou hoje. Né? E tenho certeza que não tivesse ouvido esse conselho, hoje talvez eu seria uma das pessoas mais arrependidas da minha vida. Da vida, né? Luciana, a palavra trabalho, ela vem do termo latino tripalium.
Tripalho é um instrumento de tortura, com 3 paus. Tripalho, 3 paus. Então, a origem da palavra trabalho está ligada à tortura. Trabalhar, torturar. Minha curiosidade. Luciano Andrade, qual o pior problema que a tortura hoje no trabalho? Nossa. Senti um. Poxa vida, porque eu amo meu trabalho, gosto muito do trabalho. Às vezes, talvez seja a minha falta de clareza e, por isso, a falta de entendimento do que de fato eu estou falando e, às vezes, alguém ou algumas pessoas não estão entendendo. Talvez, às vezes, a dificuldade realmente do bom diálogo para a gente encontrar soluções. A instituição e a sociedade, ela é diversa, né? A diversidade está dentro dela, claro, naturalmente, porque a gente é réplica da sociedade. Então, às vezes, a gente tem essa dificuldade de entendimento, né? Eu acho que hoje é o mais difícil, muitas vezes, essa sociedade doida, VUCA, que se fala VUCA, e todo mundo mais imediatista, você não consegue parar, escutar, sentir, compreender, e acho que nessa velocidade a gente vai tendo alguns desentendimentos, quando todo mundo ali, na verdade, está para somar. A gente está para somar para o outro, para nós mesmos, para a própria instituição, enfim, para ser feliz. Então, eu penso que hoje, uma das maiores dificuldades que eu tenho, a gente tem dificuldade de recursos humanos, de limitação financeira, orçamentária, de equipamento, enfim, mas, às vezes, essa dificuldade de entendimento, dificuldade de sentar mesmo, de dialogar, de peito aberto, para a gente chegar numa solução consensual. Luciana, em português nós temos 2 verbos, falecer e morrer. O verbo falecer está ligado a efeito natural. O verbo falecer aplica-se mais aos idosos. O verbo morrer podemos empregar em qualquer circunstância, tá? Em qualquer circunstância. Minha curiosidade. Luciano Andrade, se pudesse reencontrar uma pessoa que já tenha falecido ou morrido, quem seria e por quê? Minha avó materna. Qual o nome dela? Alice. Ela faleceu muito nova, 52 anos, do coração. Aliás, esses dias atrás eu estava pensando, meu Deus, eu tenho que chegar aos 52 anos. Tem 47, 52, porque desse jeito, né, mais gordinha, estressada, sedentária. Então, ela vira e mexe, vem na minha cabeça. Ela saber, sabe, onde eu cheguei. Ela foi uma mulher que, muito jovem, também para cuidar de família, da família, né, com muitos desafios, começou a trabalhar fora, mas imagina, isso há várias décadas atrás. Está difícil, mas o mundo melhorou muito e hoje tem mais equidade, mais espaço para nós. Então, era da gente sentar. Todo mundo sabe que eu gosto muito de coxinha. Tem uns amigos que vão estar ouvindo isso. Ela era aquela que fazia justamente essa coxinha muito gostosa e que faz parte de mim todo dia. Luciana, dizem que a palavra... Fica à vontade. Vou fazer algo divertido agora. Dizem que a palavra enfezar está ligada a fezes. Isso é um equívoco, tá? Isso é um equívoco. A palavra enfezar vem do latim infensare e quer dizer ficar hostil. Ser hostil, ficar raivoso. A senhora é extremamente calma. Apesar disso, o que a deixa extremamente raivosa? Olha, esse calma há controvérsias para quem me conhece. O que me deixa nervosa é o ego, que pensa muito no eu e tem um coletivo, a mentira, a falta de lealdade. Então, alguns desses valores me deixam muito, muito raivosa. Porque no direito, no jurídico, vamos lá, num júri, a gente defende um ponto de vista, claro, que é o ato ilícito, o crime. O advogado defende outro ponto de vista, é o direito de defesa. O juiz, os jurados, outro ponto de vista. Acabou aquele momento, né, que às vezes a gente pode até se exaltar, mas de debates de ideias e de análise de provas, a gente chega a um veredicto. Ok. Saiu dali, não pessoaliza. Mas algumas pessoas, elas pessoalizam. Algumas pessoas usam as outras. Algumas pessoas mentem. Algumas pessoas são desleais nesse dia a dia desse debate, combate de perspectivas. Isso
vai me irritando muito. A falta de respeito, não é? Então, assim, eu tenho esses valores. Talvez por ser lá do interior, né, de uma cidade dita como mais conservadora, não tem nada disso. Acho que é mais família. Então, esses conceitos de verdade, de lealdade, de ética, sabe, de diálogo, de não passar um por cima do outro, isso me move. E não olhar, não se atentar para isso, me irrita muito. Ótimo. Luciana, existe diferença entre boato e rumor. O boato é um relato falso ou verdadeiro. Então, boato é um relato falso ou verdadeiro. O rumor é um relato falso. Alguns meses eu li um artigo de um estudioso que dizia o seguinte, no artigo dele ele dizia o seguinte, que a mentira não é o antônimo de verdade. Que a mentira não se opõe à verdade. Segundo o autor, quando se mente, sabe-se a verdade. Quando não se sabe a verdade, erra-se. Tudo bem? Minha curiosidade sobre sua vida. Já inventaram uma notícia falsa sobre sua vida? Já contaram uma mentira a seu respeito? Sim? Sim, e várias vezes. Você pode citar uma delas? Quando, no exercício da nossa função, a gente desagrada, por exemplo, algum interessado em algum deslinde, por exemplo, de uma denúncia, não é? E a gente tem que analisar, a gente está no Estado democrático de direito. Tão bacana esse momento aqui de poder falar, gente, a gente tem princípios do nosso Estado, Brasil, assim como outros países, que eles são extremamente necessários, que eles protegem a todas e a todos. Então, por exemplo, devido ao processo legal, de fato haver provas, ninguém pode ser condenado sem elementos de prova, tem que passar por um rito de defesa, não é fofoca, sabe, denúncia anônima. Então, vira e mexe, fazem algum tipo de videozinho, fazem algum tipo de matéria, por exemplo, um dia eu estava em Brasília, estava contente aí no salão e a presidir um grupo nacional, uma reunião do Grupo Nacional de Direitos Humanos. Colegas do Brasil inteiro reunidos em Brasília para a gente dialogar, achar soluções, enfrentamentos a questões sensíveis da sociedade brasileira e do mundo, direitos humanos, meio ambiente, criança, adolescente, saúde, enfim, educação. E eu tinha voltado do salão, né, porque vaidade, aquela coisa de mulher, tá bonita. E o pessoal nosso da equipe falou, ai, doutora, a senhora tá tão bonita, vamos tirar uma foto no saguão do hotel, eu ia me trocar para ir abrir o evento. Pessoas do Brasil inteiro, autoridades ali, a sociedade civil, e eu estava com uma roupa de uma cor de um partido que concorreu à eleição. Uma saia só, que na verdade eu tenho a prova do crime em casa, né? Já que eu fui representada por isso, é laranja. E estava com uma blusa azul e um paletó vermelho. Fizeram uma denúncia anônima na ouvidoria, na nossa ouvidoria, dizendo que eu tinha que ser apurada a minha conduta disciplinar, porque eu estaria fazendo campanha para alguém. Eu não estava fazendo campanha para ninguém, até porque não era a cor que estava indicando o que era, não é? Era simplesmente uma roupa, que eu estava voltando num salão. Então, que eu postei no Instagram, porque realmente a foto eu gostei, achei que fiquei uma gatona bonita, e fui objeto com aquela foto que printaram de uma mentira. Não é que jamais. A gente tem que ser ileso a partidário. A Luciana, a Lu, na hora ali da urna, ela tem uma crença. Ela é minha. Sou eu com a urna, né, eleitoral. Mas ali naquele momento, era um momento de alegria, de satisfação por você estar fazendo um pouquinho mais, né? E eu fui representada. Poxa, você ser processada injustamente. Então, realmente, esse é um caso, né, que eu passei. Outro caso, eu falaria um segundo caso. Fizeram um videozinho desses, como se eu estivesse cantando uma música em inglês. Eu sou péssima em inglês, não tive, assim, não estudei, né, a língua inglesa, falo muito pouco, enfim. E daí um colega, um amigo, virou e falou, Lu, você sabe que música é essa? Daí eu falei, não sei que música é essa, o que significava, tradução daquilo. Garota promíscua. Nossa. Daí você, assim, aquilo dói. Você chegar em casa, a sua filha vê isso. E a sua filha virar e falar, olha, isso é fake news, mãe. Isso é crime. Então, os seus filhos, né, seu marido, sua família, falar, não,
Isso é demais, quem te conhece? Então, eu acho que isso é muito sujo e isso a gente tem que mudar. Luciana, o sufixo grego dromo, quer dizer lugar onde se corre. Uhum. Autódromo, hipódromo. E esse sufixo ele está perdendo o sentido original. E as pessoas usam camelódromo, estão paradas vendendo. Fumódromo, estão fumando, paradas, sambódromo, estão sambando. Ou seja, o dromo está perdendo o sentido original. Hoje, dromo também tem um sentido de lugar. Dromo hoje tem um sentido também de lugar. 2 perguntas sobre sua vida. Luciana Andrade, em que lugar estava quando recebeu a notícia mais importante da sua vida? Caraca! Olha só, são tantas, né? Do lado pessoal, por exemplo, quando naquele momento eu não tinha noção de que era uma das né, a notícia mais importante da minha gravidez. Toca o telefone, um amigo do laboratório falou, olha, é positivo, Jesus! Aquilo foi determinante, não tanto para ter meu filho, nosso primeiro filho, mas também aquilo me moveu, né? Essa condição, a maternidade me moveu, me impulsionou. Outra foi quando eu tinha sido aprovada no concurso, não tinha internet, né? Diário oficial, mesmo na promotoria, depois que eu assumi, chegava no outro dia, impresso. Foi quando um colega me liga e fala, tá sentada? Estou. Hoje, colega, mas na época era o secretário do concurso. Tá sentada? Tô. Olha, então arruma a sua mala. Tem 2 notícias para você, uma boa e uma ruim. Uma é que você vai tomar, amanhã vai ser sua nomeação para você tomar posse. A segunda é que tem que ser amanhã, você tá aqui amanhã, né? Enfim, para assumir a função. Então, foram assim, momentos que eu estava à toa, vamos dizer assim, né? Não muito preparada para ambas as notícias, mas elas foram fantásticas. Luciana Andrade, em que lugar você quer estar nos últimos dias de sua vida? Ai, naquela casinha, naquele quintal, sim, com as pessoas que eu amo ao meu redor, sabe? Em paz. Saber que eu fiz o máximo, vou errar, vou acertar, mas que eu fiz o máximo. E que eu tô com pessoas que realmente me amam. É ali que eu quero estar. Olha, espero que demore. Mais uns 50, 60 anos, que eu esteja bem. Mas é assim que eu vejo, que eu enxergo essa cena, sem medo dessa passagem. Não é? Entendi. Luciana, existe em português a expressão enfiar o pé na jaca. Na verdade, a expressão original era enfiar o pé no jacá. Jacá com acento agudo no último A. O que significava jacá? Cesto feito de cipó. Então, enfiar o pé no jacá, enfiar o pé no cesto. Com o tempo, a palavra jacá caiu em desuso, né? E ela, aos poucos, está desaparecendo. E as pessoas usam jaca. Então, enfiar o pé na jaca. Minha curiosidade, tá? O que faz Luciana Andrade enfiar o pé na jaca, no universo da comida, da bebida? Ai, meu Deus, um sábado e domingo para relaxar, aquele cheirinho de comida gostosa. Eu não gosto muito de cozinhar, não. Se tiver que cozinhar, meu marido fala que eu cozinho bem, talvez para me estimular a fazer mais vezes. Mas aquele cheirinho de comida, que você não tem horário depois, sabe que você tá com os amigos batendo papo, aquela feijoada, aquela picanha. Eu gosto de doce, de comer bastante, comer bem, com farofa. Ah, minha alma é nordestina, porque eu adoro uma farofa. E, assim, sem preocupação, sabe? Entendi. Tá feliz, batendo papo, contando piada e falando as coisas boas, às vezes também não tão boas. Isso daí me faz enfiar o pé na jaca. E no jacá também. Os 2 juntos. Que legal. Eu sou gulosa. Luciana, a palavra inteligência, o termo inteligente, vem do grego. Para os antigos, uma pessoa inteligente, tomando por base a origem da palavra, uma pessoa inteligente era uma pessoa que sabia fazer escolhas. Primeira pergunta. Qual foi a pior escolha que você já fez na sua vida? Ou você lembra de uma escolha muito ruim? Ai, a pior escolha que eu fiz na minha vida foi... pensar aqui, porque sabe que eu não tenho arrependimentos?
Foram algumas vezes que eu deixei de comprar alguma coisa, depois eu falei, por que eu não ouvi meu marido falar, compra aquilo, tá com preço bom, às vezes uma bobeira, uma coisa. E eu não comprei, depois eu me arrependi porque eu não achei mais, não tive, enfim. Arrependimento, quando eu larguei pela 1000ª vez alguma dieta e podia estar mais magra hoje. Arrependimento, um quase arrependimento. Vamos falar de futebol. Meu marido e minha filha são São Paulinos roxos. Eles falaram, nós vamos, quando deu certo aí chegar na final e foi sorteado onde seria cada um dos jogos. Foi quando eles falaram, mãe, daí meu marido chama amor, me chama amor, bem caipira, amor, a gente vai. E eu naquele momento me apeguei a compromissos do trabalho. Sempre que eu estou com aquela culpa que estou devendo, que falta fazer isso, fazer aquilo, e eu não comprei a passagem naquele momento para ir para São Paulo. Foi um quase, assim. Depois eu falei, caraca, o que eu estou fazendo? Fui cumprir o compromisso no interior, mas sábado à noite peguei o avião e fui estar com eles naquele momento, que foi fantástico para todos nós, porque é uma emoção indescritível. Aquele momento do brasileiro, do futebol, seu time, ganhando de outro time potente. Então, olha, se eu não tivesse ido, eu acredito que eu iria amargar um grande arrependimento. Então, meus grandes arrependimentos foram alguns momentos que eu deixei de estar com eles, ou deixei de estar com alguns amigos, ou deixei de fazer uma viagem legal, comprar alguma coisa bacana, por conta dessa personalidade que eu tenho voltada ao trabalho, que agora sabendo mais do que significa, enfim, dessa escravidão que muitas vezes parte de mim, e que me leva até a um desequilíbrio, e que a gente precisa mais cuidar da saúde, fazer atividade física, estar mais com a família, até por conta da saúde mental. Então, escolhas ruins estão ligadas mais à sua vida pessoal, né? Sim. E você lembra de uma excelente escolha, talvez a melhor escolha da sua vida? Fala para ele olhando para aquela câmera. Eu acho que quando eu ganhei aquele beijo no Réveillon, que depois teve um outro beijo, que depois teve algo a mais depois, enfim, eu acho que foi uma boa escolha, que tá dando certo há 30 anos. Que legal. E acho que a união de almas não são tudo flores. Tem desafios, personalidade, enfim, eu sou muito tinhosa, também. Mas, olha, a gente tem muito mais convergência e resultado positivo do que negativo. Então, a gente está liderando o campeonato. Luciana, em português existe a palavra rinotilexomania. Rinotilexomania. É a mania que talvez seus filhos, não sei, filhos de algumas pessoas, têm de enfiar o dedo no nariz para retirar o muco ou algum objeto estranho, né? Minha pergunta sobre sua vida. Você tem alguma mania secreta? Qual a mania secreta de Luciana Andrade? Gente, mania secreta? Ou uma mania que as pessoas publicamente não saibam, mas geralmente os familiares conheçam essa mania. Eu acho que eu tenho mania de ficar cheirando as coisas. Eu tenho uma mania. Tudo que eu vou pegar, assim, eu sempre dou às vezes discretamente. Eu não coloco nada na boca sem antes cheirar. Às vezes, roupa, sabe assim, eu tenho um trem com cheiro. Eu tenho uma mania. Então, essa é a minha mania. Não sei o que significa, mas eu tenho essa mania. Acho que tudo eu vou, igual cachorrinha, eu vou cheirando. Luciana, a palavra coitado, dizem por aí que coitado está ligado a coito, sexo. Isso é um equívoco, tá? A palavra coitado, ela está ligada a coita no sentido de desgraça, dor. Tudo bem? Minha curiosidade, em que momento de sua vida ocorreu um sentimento de muita dor, de aflição? De dor e de aflição? Quando a gente perde uma pessoa querida. A pandemia, por exemplo, a gente estava naquela bolha e mesmo assim, por conta da função, eu tinha que viajar para fora. Às vezes minha filha chegava em casa e falava, mãe, não viaja, você não pode ir, você vai pegar Covid, a gente vai morrer. Então, assim, eu vi que foi um momento muito difícil de todo mundo, o mundo todo.
E já tinha passado, a gente estava quase chegando na vacina. Foi quando a gente ficamos 2 famílias muito amigas, que são sozinhas aqui também no estado, né, das suas origens, os parentes estão fora. E esse amigo tava com a Covid e ele faleceu. E meu marido apoiou, né, levando para o pronto-socorro ele e a esposa, na ideia, né, uma tentativa desesperada de salvá-lo. E não foi possível. E todos nós pegamos a Covid. Meu marido, eu, minha filha, e depois até o filho em casa, né, que a gente teve que apoiar essa família. E o medo, então, da morte mesmo, de você, da quase morte, da morte, de você realmente não ter controle. Algo assim que me incomoda muito é não ter controle. Talvez por isso eu nunca tive coragem, por exemplo, de usar um entorpecente. Não que eu sou puritana, não é isso, mas o medo de estar numa condição que me tire o controle. Eu posso errar, não tomar a melhor decisão, mas eu tive o controle sobre aquilo. Então, eu acho que, recentemente, um momento muito difícil foi esse, e do medo mesmo de eu morrer, ou de algum dos meus filhos, do meu marido morrer, enfim, e não ter volta. Você sabe que depois eu vou voltar a falar de morte, tá? Tá. Por curiosidade. Uhum. Piscina. Piscis, em latim, quer dizer peixes. Então, a piscina era o lugar onde era o viveiro de peixes, segundo a origem da palavra. Aquário, aqua, quer dizer reservatório de água. Então, quando a palavra piscina ela foi criada, significava o quê? Viveiro de peixes. E aquário era o reservatório de água. O que nós fizemos com a evolução da língua? Tiramos peixe da piscina e jogamos no aquário. Hoje é piscina, não tem peixe, o peixe está no aquário. Algumas pessoas, para se divertirem, preferem ficar em casa e contemplar um aquário. Outras pessoas preferem sair de casa e curtir uma piscina. Luciana Andrade, o que faz para se divertir? Gente, os meus amigos falam que eu sou maluca e fico fazendo processo eletrônico de madrugada, né? Mas eu gosto de ler. Eu gosto muito de assistir série, de ficar à toa. Ai, meu marido fala que tem até meu buraquinho assim na cama, que tem o formato do colchão. Assim, ficar à toa, ficar dentro de casa, sabe? Descalça, aquilo que eu falei mesmo. Isso é uma coisa que me faz divertir. Cinema também, conhecer outros lugares. O pessoal da minha família também fala isso, que parece que o mundo vai acabar naqueles dias das viagens. Vai acabar. Se eu puder conhecer tudo, olhar tudo, enfim. Então, são coisas que eu gosto e que me fazem divertir. A palavra companheiro, vem de 2 elementos latinos, cum mais panis, cum, C-U-M, mais panis, P-A-N-I-S, com pão. Tomando por base a origem, companheiro é o que come pão com outro, é o que divide o pão com outro. Minha curiosidade sobre sua vida, com quem comeu, com perdão do clichê, o pão que o diabo amassou no início de sua carreira? Olha, é uma carreira solitária, o seu início, porque você é substituto, vai para o interior. A família, que as pessoas que eu estou dizendo aqui, né? William, Augusto, né? Meu primeiro filho, nosso primeiro filho, e os colegas do nosso concurso. A maioria veio de fora, né? Somos 14 que remanesceram no estado, 8 de fora. Então, foi com essas pessoas que a gente foi criando afinidade e trabalhando no interior, enfim, cidades mais distantes, né, desconhecidas. Então, foram com essas pessoas que a gente acabou comendo pão que o diabo amassou. Né? E aqueles colegas também que recebem você na cidade, né, que tem o domínio da cidade, que conhece a população. Então, são essas pessoas que realmente fizeram com que fosse mais fácil. Luciana, em português existe a palavra reimoso, não existe a palavra remoso. Então, a expressão correta, por exemplo, é comida reimosa e não comida remosa. Tá? O termo reima, de reimoso, né? E reumatismo, reuma, né? Em latim, a origem tem a ver o que faz mal à saúde. Então, a forma correta é alimento reimoso e não remoso. Minha curiosidade, se eu a convidasse para ir à minha casa, o que não deveria oferecer para comer ou beber?
Olha, eu falo para meus amigos que eu como até pedra temperada, que eu dou uma chupadinha. Então, assim, meu Deus, acho que tudo que você fizer, até jiló, eu gosto de comer um jilózinho frito. Tudo. Eu não gosto muito hoje mais de fígado. Acho que Não. fígado. Não ofereça o fígado. Não oferece um fígado para mim. Já gostei muito de cebolado, que minha mãe fazia comer, mas hoje não gosto muito. Que ótimo. Bom, vamos falar agora da palavra progenitor. Progenitor, pro, quer dizer antes. Genitor, o que gera. Progenitor, avô. Progenitora, avó. Genitor, pai. Genitora, mãe. Nossos progenitores são os nossos avós. Os nossos genitores são os nossos pais. Minha curiosidade. Luciana Andrade, qual o principal elogio que sua avó ou sua mãe já lhe fizeram? Olha, a minha mãe fala muito dessa minha garra, da tenacidade, da resiliência. Então, vira e mexe, vem aquela mensagem falando que está difícil, os desafios que a gente vê, mas ela falou assim, você vai conseguir, você conquista tudo que você quer, você é muito esforçada. A minha avó já falava que eu era uma fofurinha, né? Fofurinha, fofinha. Então, já falava, já enaltecia mais essas minhas qualidades, de ser mais calma, carinhosa, aquela neta prestativa, que limpava, que sempre estava junto, que gostava de ficar com os adultos. Então, essa figura mais carinhosa da Luciana. E a minha mãe dessa garra, né? Dessa força que a gente tira da gente e segue. Luciana, a palavra maçaneta, ela vem de maçã, tá? Porque esse objeto, a aparência dele, a aparência da maçaneta, era de uma maçãzinha, de uma maçã pequena, antigamente, tá? Minha curiosidade tem a ver com maçaneta. Para qual tipo de pessoa não gostaria de girar a maçaneta a fim de abrir a porta de sua casa ou de sua sala no Ministério Público? Essa gente sacana, maldosa, que tenta, por meio de métodos desleais, alcançar algum resultado que deseja. Não importa qual. Aquele que fala, sai, né, para chegar na chegada. Essa Entendi. pessoa eu quero longe de mim. Luciana, em português existe a expressão por um triz. E a palavra triz só aparece nessa expressão na língua portuguesa. A palavra triz só aparece na expressão por um triz. E a palavra triz, ela vem do grego e quer dizer cabelo. Então, quando alguém diz por um fio, na verdade por um triz, ou seja, por um fio de cabelo. Minha curiosidade sobre sua vida. Luciana, o que não ocorreu em sua vida por um triz? Caraca. Eu acho que ficar rica, ganhar na cena. Quase. Um jogo, acho que foi 2 números. Nós, né? Porque eu não jogo. Eu falo pro meu marido que eu quero a metade, mas é ele que joga, né? Então, acho que foi isso, gente. Eu não tenho, assim, por um triz. Nossa, que coisa bacana pensar que eu não fico com aquela amargura de que, o que eu não fiz, o que eu fiz, o que eu não fiz. Eu acho que foi isso mesmo. Acho que ganhar na cena. Faltou 1 ou 2 números ali, faltaram, né? Uns 2 numerozinhos ali, enfim. Mas meu marido segue tentando. E eu na esperança que ele ganhe, que eu mesmo me esforço. Luciana, a ideia do podcast é conhecer sua versão humanizada. Sim. A versão que poucas pessoas conhecem. Luciana, a palavra advogado, ad vem do latim, quer dizer próximo, junto. O vogue, de advogado, vem do latim voc, que quer dizer voz. O C de vogue, o C de voc se transformou em G em português. Por esse motivo, as pessoas podem dizer honorários advocatícios ou honorários advogatícios. Então, vogue, de advogado, vem do voc, do latim, quer dizer voz. Minha curiosidade, quer dizer, advogado, na verdade, é o que fala pelo outro. É a voz do outro, tomando por base a origem da palavra. Minha curiosidade, Luciana Andrade, na sua opinião, acredito que o advogado tem sido realmente a voz da maioria da população brasileira? Ou a justiça em geral?
Interessante essa pergunta, porque a gente fala e defende que o Ministério Público é o grande advogado da sociedade. Olha que interessante. A advocacia em si, a gente não pode mais fazer, mas eu tive que entregar minha carteira da ordem quando entrei no Ministério Público, mas o Ministério Público, essa ideia do ministério, do servir, do público a todas e a todos. Eu penso que a gente tem um desafio de se aproximar mais da sociedade, de nos despirmos, muitas vezes, justamente dessa armadura da linguagem difícil, né, distante, sabe, às vezes dessa falta de sentimento mesmo de acolhimento. Quando alguém vem até nós, é no momento mais duro da sua vida, certamente, seja como vítima de um crime, ou seja esperando uma consulta, uma vaga numa escola, né? Então eu penso que esse grande desafio, o Ministério Público ainda tem que fazer mais, tem que se aproximar mais da sociedade e ganhar de fato, maior legitimidade do povo que defende. Então, eu penso que seria muito arrogante falar que a gente realmente é o grande advogado, que a justiça acontece. Seria não estar vendo o que acontece no mundo, de fato, né? Então, eu penso que ainda não. Mas com muita gente de boa vontade, querendo que isso de fato aconteça e esperando que realmente as pessoas também não desistam da gente. Não desista do Ministério Público, não desista da Justiça, da Advocacia, enfim, de nenhuma das instituições, porque a gente passa. Mas a instituição, né, essas instituições são fundamentais para a sociedade, né? Assim como o próprio parlamento, o legislativo, o executivo, a sociedade em geral, as organizações civis organizadas, que muitas vezes a gente tem dificuldade do relacionamento, né, de não se abrir para ouvir e escutar, né? Mas como você estava aqui me ensinando, mas eu acho assim, não desista. Né? Eu repito aqui, seria arrogante falar, não, está tudo bem, está tudo bonito, nós realmente defendemos e somos o suficiente. Não, a gente precisa mais, a gente precisa se abrir mais, precisa estar mais atento para isso. Mas eu acho que a gente ainda está no caminho certo. Luciana, o termo tafofobia é uma palavra de origem grega. Tafos quer dizer sepultura, quer dizer tumba. Fobia, medo. Então, tafofobia é um medo de ser enterrado vivo. E tanatofobia é o medo de morrer. Tanato vem do grego Thanatos, que é o deus da morte. Minha curiosidade. Doutora Luciana Andrade, Procuradora-Geral do Ministério Público do Espírito Santo. A senhora tem medo de quê? Medo de decepcionar as pessoas que me confiaram essa função. Medo de não atender na integralidade que se espera que a gente realmente faça. Nossa, isso exige muito, porque não vai alcançar, não vai conseguir, mas a gente não pode desistir, não pode esmorecer. Já falei que desistir e esmorecer não fazem parte do meu vocabulário. Então, de fato, da minha instituição morrer. Sabe, a gente está falando de morte, da instituição Ministério Público, tamanha importância e amor que eu tenho por ela, de realmente ela perecer. Perecer, às vezes, por conta de eventual afastamento da sociedade, ou de não ter essa credibilidade que a gente luta para conquistar, que ela se mantenha. Então, o medo que eu tenho é realmente de amanhã não ter essa sociedade democrática, difícil, complexa, e que nessa sociedade democrática o Ministério Público não esteja ali, enquanto Procuradora-Geral de Justiça. De ser líder, estar líder e ter esse papel fundamental, tamanha essa responsabilidade. Então, é para isso que eu tenho me esforçado todo dia. Luciana, a palavra coragem, o cor de coragem, quer dizer coração. É a palavra de origem latina. Para os romanos, agir com coragem era agir com o coração. A palavra decorar, o corte de decorar também tem a ver com coração. Os romanos acreditavam que a inteligência centralizava-se no coração. Minha curiosidade, é possível, na sua área, na área do direito, tomar uma decisão importante com o coração? É possível.
Claro que é possível, pautado, claro, pela legalidade, pelo que a lei autoriza que a gente faça, mas se não houver coração no que a gente faz, a compreensão de que tem uma população vulnerável, de que nós temos, dentro desses limites da discricionariedade da lei, ter um olhar de empatia, um olhar sensível para aquele, entre todos que te pedem algo, você realmente entregar para aquele público prioritário, é ter coração, né? Ou então deixar de ter coração. Não tem como exercer a função de promover justiça sem ter coração. Tá. Luciana, a palavra paixão vem do grego e quer dizer sofrimento. Paixão de Cristo, sofrimento de Cristo. E compaixão quer dizer o quê? O que sofre pelo outro, o que sente a dor do outro. Luciana Andrade, hoje, por qual segmento da sociedade sofre mais? Segmento ligado à educação, à segurança, ao meio ambiente? Existe um segmento da sociedade que a faz sofrer um pouco mais? Para que a gente possa priorizar as nossas ações, tem sido estimulada a participação pública da sociedade para responder algumas pesquisas. Não é possível que a gente vá porta a porta. Claro. Então, a gente tem feito, tem dialogado com alguns segmentos e capturado ali impressões, perspectivas, interesses e feito até também pesquisas de interesse. Hoje tem uma pesquisa do MP aberta para que a população fale onde quer o Ministério Público, onde espera o Ministério Público trabalhando mais. Mas na última pesquisa, né, que gerou o ciclo de planejamento nosso 2023, a população capixaba reconheceu que o MP capixaba trabalha muito na defesa da violência contra a mulher, mas quer mais a gente na proteção da segurança pública. Ou seja, é bem capixaba, trabalha e confia. Então, me dá segurança que eu vou trabalhar. Quando a gente fez um recorte por gênero, as mulheres responderam que esperam mais a nossa atenção na saúde e na educação. Talvez por conta desse perfil da mulher de cuidado. Ela que vai para a fila, levar algum familiar para conseguir fazer uma matrícula, enfim, uma saúde. Então, eu penso que nós precisamos ter um olhar mais atento a esses vulneráveis, que de fato precisam ainda de políticas públicas primárias para a gente poder alcançar outros segmentos da sociedade. Entendi. Luciana, segundo Sêneca é um filósofo romano, ele disse o seguinte: a educação exige os maiores cuidados, porque influencia por toda a vida. Luciana Andrade, em sua vida pessoal, qual é a lição que quer que seus filhos não se esqueçam? De que se você não esmorecer, você alcança o que você deseja. E o que você deseja tem que sempre estar pautado no correto, no justo, no ético. Senão não vale a pena você ter nada. Os bens materiais te trazem conforto, te trazem sim uma felicidade de você conhecer um local bacana, vestir algo legal, ter um carro bonito, ter uma casa confortável. Mas se alcançar esses bens materiais, exigir de você, meu filho e minha filha, a mentira, praticar um crime, não é? Desviar do que é o correto, não é? Passar por cima das outras pessoas, não vale a pena. E não vale a pena, porque certamente, creio eu, que isso vai ser uma sombra na sua cabeça. Então, eu posso chegar cansada. Hoje eu falei, nossa, minhas pernas estão doendo. 3, 4 turnos por dia, é de noite, é de manhã, das tarefas. Mas eu consigo dormir em paz. Em paz. Eu posso deixar de fazer, de executar uma tarefa, de resolver um processo, de atender até algum amigo ou colega a alguma necessidade por uma mensagem eletrônica, que são nunca vi, nunca acaba, né? Mas eu durmo em paz. Então, esse dormir em paz, ele é muito importante para a gente como ser humano. Porque não dá para você ter algo sem ser algo. Ser alguém, sabe? Pautado por esses princípios mínimos. Então, eu espero que meus filhos se lembrem de mim como essa pessoa. Se aprontou? Fala a verdade. Porque minha mãe falava assim, olha, que o chinelo vai cantar, né? Claro, você vai ter uma responsabilidade por aquilo que você errou, que você quebrou, enfim, mas fala a verdade, né? Então, alguns conceitos e preceitos a gente não pode se afastar.
Jamais. Vou fazer breves perguntas. Perfeito. O que essas perguntas têm em comum? O termo ou, que é uma conjunção, que indica alternância ou exclusão. Então, só vale escolher uma resposta. Tá bom. Tá? Não pode escolher as duas. Cozinhar ou sair para comer? Sair para comer. Praia, montanha ou campo? Montanha. Academia ou caminhada na rua? Tem uma terceira opção? Ficar Não. assistindo TED. Então, caminhada na rua. Sugira a terceira. Fica em casa assistindo Netflix. Dia de sol ou dia de chuva? Chuva. Eu gosto de chuva. Filmes no cinema ou em casa? Em casa. Café da manhã, almoço ou jantar? Café da manhã. Doce ou salgado? Ai, hoje em dia, doce. Apartamento ou casa? Casa. Cachorro ou gato? Cachorro. Frio ou calor? Mais frio. Obrigado. Obrigado. Obrigado pela compreensão. Espero que as pessoas tenham entendido o propósito do podcast. Evitei usar o termo doutora. Eu quis explorar bastante Luciana Andrade. E raramente eu usei procuradora, porque quis explorar a versão humanizada de Luciana Andrade, que é procuradora-geral do Ministério Público do Espírito Santo. Muito obrigado. Vamos à dica de hoje. Vamos à dica do dia. Qual a diferença entre olhar e ver? Segundo os dicionários, essas palavras têm o mesmo sentido. Na verdade, isso é um equívoco. Olha-se quando se direciona a visão para um determinado lugar. E se vê, né, quando você percebe algo pela visão. Você pode olhar, mas às vezes não consegue ver. Não precisamos aprender mais. Precisamos aprender sempre. Que a gente sempre se veja no meio da multidão. Que assim sempre seja. Tchau!